Oi, gente, bem-vindos, bem-vindas à nossa aula de ciências da primeira fase da educação de jovens e adultos. O meu nome é Yolanda, esse é o meu sinal, e junto aqui com o Everton vamos falar uma coisa que parece óbvia, mas nem sempre é, que é que toda vida importa. Por que a gente vai falando que se toda vida importa? É que muitas vezes nas relações mesmo que a sociedade nos leva, parece que uma vida é mais importante do que a outra. E isso não é verdade. Então, falar que toda vida importa é falar, inclusive, nas leis, né? Está na nossa Constituição. É um dos primeiros artigos da nossa Constituição. É dizer que todos somos iguais, independente de gênero, de classe social, de cor de pele, de etnia e etc. Será que a Constituição brasileira está sendo aplicada na prática? Vamos refletir a respeito disso. Bem, gente, falar que toda vida importa é a gente falar de um movimento super importante que está acontecendo nesse mês de setembro, não apenas aqui no Brasil, não apenas no Recife, mas em vários países que fazem parte da Organização Mundial da Saúde, tá? Esse evento é o Setembro Amarelo. A gente vai tratar ao longo da nossa aula, porque ele vai lidar justamente, diretamente com prevenção de suicídios. Claro que, lembrando que o suicídio já é uma ponta final de toda uma situação em que a pessoa vinha enfrentando de questões ligadas ao emocional, à saúde mental, certo, gente? Então, para que a pessoa não chegue até esse extremo que é o suicídio, a gente tem que começar a tratar desde o começo. Falar desse começo é falar a respeito de que a saúde mental deve ser um tema cada vez mais debatido e deixar de ser um tabu, algo vergonhoso, algo que as pessoas jogam para debaixo do tapete, certo? Então, dizer que toda vida importa é dizer que sim, aqui nas aulas, no sistema híbrido, na sua casa, no local em que você frequenta seu espaço religioso, ou se não frequenta, né? Nas escolas, no ponto de ônibus, onde tiver, a gente vai falar desse aspecto que é a saúde mental, que é a saúde emocional, certo? Então, vamos lá. A gente começa a nossa aula com uma reflexão. Como vocês sabem, eu costumo trazer, né, uma reflexão e depois um resumo da aula. Então, hoje vamos trazer uma do maravilhoso Carl Sagan, grande cientista. Ele diz o seguinte: cada um de nós é, na perspectiva cósmica, precioso. Se um ser humano discorda de você, deixe-o viver. Em 100 bilhões de galáxias, você não vai encontrar outro. Vejam, gente, ele está dizendo isso enquanto cientista, enquanto a perspectiva cósmica do universo. Enquanto cientista, a gente pode dizer que cada pessoa, ela de fato, ela é única. Você pode ter um irmão, uma irmã gêmea, idêntico, mas cada pessoa, ela é única. Então, mesmo que for alguém que seja uma pessoa execrável, como algumas que a gente tem, né? Nesse momento, então, eu consigo já pensar em uma que está à frente dos órgãos do nosso país. Pois bem, mesmo sendo uma pessoa como essa, ela é uma pessoa única. E daí, essa pessoa tem o direito de ter a vida. Então, o que as pessoas execráveis, como essa que eu pensei, o que deve ser feito com elas é responder perante a lei pelos seus crimes, certo? Mas não tirar a vida de ninguém, porque toda vida, ela de fato importa. Vamos falar mais. Então, na nossa aula passada, a gente viu esse tema, né, de como é o nosso corpo. E aí estudamos que o nosso corpo ele é dividido em cabeça, tronco e membros, e temos diversas partes e órgãos que fazem o nosso organismo funcionar bem, o nosso corpo funcionar bem. Aí na representação vocês estão vendo alguns desses órgãos, né? Como o cérebro, o coração, o estômago, os rins, a bexiga, intestinos, fígado, pulmões, tireoide e outros tantos que temos, né? Então, essa é uma representação. E aí, se você perdeu essa aula, se você quer se aprofundar ou quer lembrar dela, basta entrar aqui no nosso canal do YouTube, escreve Educa Recife EJA Ciências, e aí vocês vão ter acesso a essa aula, ou em tantas outras que a gente fez ao longo desse ano e do ano passado. Não só as minhas da primeira fase,
mas também das minhas amigas, Carolina e Cláudia, que são professoras de ciências do EJA da segunda fase, tá? Então, vamos lá. O porquê desse tema? Por que vamos abordar esse tema de hoje e dizer que toda vida ela importa? Por quê, gente? Justamente porque a gente está tratando do Setembro Amarelo. Esse evento mundial fala a respeito da prevenção de suicídios. E segundo a Organização Mundial da Saúde, esse dado ele é muito recente, ele é do ano de 2019, tá? A causa de suicídios, a segunda maior causa de suicídios entre jovens de 15 a 49 anos de idade, no mundo, a causa de morte é o suicídio. A segunda maior causa, veja. Que não seja questões, só lembrando, questões assim de doenças físicas, né? Então, a primeira causa ainda está ligada a acidentes. E esses acidentes de carro, em geral, estão ligados também ao consumo de drogas como o álcool. Comprovadamente pela OMS, quem abusa de algum tipo de droga, como o álcool, sempre bom lembrar, gente, que o álcool ele é uma droga, tá? Quem faz uso, no fim das contas, não está sabendo lidar bem com seus sentimentos, com suas emoções. Por isso que o alcoolismo, ele entra no rol da Organização Mundial da Saúde também como problemas relacionados à saúde mental. Então, se a pessoa enfrenta situações como o alcoolismo, essa pessoa vai ter que ter um tratamento adequado para o resto da vida, tá? Então, muitas vezes, a pessoa que ela tem algum vício em álcool, em drogas, ela ainda tem o estigma social de ser uma pessoa que é mais fraca, de que é uma pessoa que não quer mudar, que é uma pessoa que não tem vergonha e etc. Mas não é verdade isso, certo? Alcoolismo, o vício em outras drogas, o vício em jogos, é considerado também problemas de saúde mental e por isso deve ser procurado tratamento adequado, grupos de apoio e é um cuidado contínuo para toda a vida. Gostaria de lembrar para vocês que questões ligadas à saúde mental, muitas vezes é preciso fazer uso de medicações adequadas, tá? Essa medicação quem vai passar é o médico ou a médica adequado para a pessoa. Um remédio que serve para mim pode não servir para outra pessoa. E até o remédio que sirva tem a quantidade exata desse remédio. Por isso a gente não pode estar se automedicando, porque isso pode inclusive prejudicar ainda mais a saúde, certo? E, bem importante, viu gente? Falar a respeito de temas como esse é dizer que, se for uma doença física, como por exemplo um diabetes, pressão alta, alguns tipos de câncer e outras tantas doenças, a pessoa não vai ter que fazer tratamento por toda a vida? A pessoa não vai ter, às vezes, que tomar remédio por toda a vida? E por que com a saúde mental, a saúde emocional, as pessoas têm esse tabu, têm esse preconceito de dizer, ah, eu não vou tomar remédio. Se você for diabético e não tomar um remédio, você pode morrer. Então, a pessoa que também tem algum problema com a saúde mental e não tomar aquele remédio, ela pode chegar a esse extremo do suicídio ou pode ir estragando cada vez mais a sua vida. Então, gente, vamos acabar também com esse tabu a respeito das medicações. A medicação, ela é um avanço da ciência, ela é um avanço da pesquisa e que bom que hoje temos acesso a ela. Durante séculos as pessoas morreram, as pessoas estragaram sua vida, não conseguiam manter relações saudáveis, justamente porque não tinham acesso a coisas que hoje nós temos. E vamos sim debater temas como esse, porque são muito importantes, tá? Então, onde vocês virem esse laço, que é um laço amarelo, vocês vão ver, esse foi um tema, tá? Recente que foi usado, esse Toda a Vida Importa, que esse laço amarelo simboliza essa dedicação à prevenção e à conscientização contra o suicídio, certo? Cerca de 12 mil suicídios são registrados todos os anos no Brasil e mais de 1 milhão no mundo. Vejam só. Em 2003, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, instituiu o dia 10 de setembro para ser o Dia Mundial da Prevenção de Suicídio. Então, já tem alguns anos, né, 19 anos, já que estamos em 2022, em que foi decidido que esse dia 10 de setembro é um dia que no mundo inteiro, países que fazem parte
da Organização Mundial da Saúde, o Brasil é um deles, deve se dedicar ao longo do mês com campanhas em TV, campanhas publicitárias, para que as pessoas tenham acesso à informação, como vocês estão tendo agora com a aula, tá, gente? Campanhas em que a gente possa falar justamente temas como esse, da importância da prevenção de suicídios e a prevenção e os cuidados com a saúde mental. Vamos ver essa reportagem ao suicídio. Agora. Segundo a Associação Brasileira de Psiquiatria, transtornos mentais como a depressão são os principais fatores de risco. A campanha Setembro Amarelo orienta principalmente os familiares a identificarem os sinais de que alguém próximo pode estar perto de tirar a própria vida. Prevenção é a palavra-chave da campanha Setembro Amarelo e a família tem papel fundamental nesse processo para identificar sintomas, ouvir e acolher. No carinho, no acolhimento, na atenção, na compreensão das pessoas que estão sofrendo e que podem apontar algum indício de patologia nesse sentido. Em 2018, foram 13.463 mortes no Brasil causadas por suicídio, segundo dados do Sistema de Informações sobre Mortalidade. Em 9 anos, mais de 115 mil pessoas tiraram a própria vida no país. Entre os jovens de idade de 18 a 24 anos, 25% consideraram o suicídio nos últimos 30 dias. Uma tentativa prévia e transtornos mentais são fatores de risco para o suicídio. A Secretaria Nacional da Juventude vai distribuir mais de 100 mil pulseiras amarelas com a hashtag Dê um Like na Vida, para alertar sobre a importância do diálogo como prevenção ao suicídio. O Brasil tem mais de 2.600 centros de atenção psicossocial, os CAPs, que oferecem acolhimento e tratamento à pessoa em sofrimento ou com transtorno mental. Já o Centro de Valorização da Vida, CVV, é uma organização não governamental que oferece apoio emocional 24 horas por dia. Ter oportunidade, de forma sigilosa, anônimo, de conversar com alguém, desabafar, colocar para fora aquilo que muitas vezes a gente não consegue falar com quem está próximo, por uma série de questões, mas que você pode contar com o CVV para isso. As ligações para o CVV são de graça e podem ser feitas pelo telefone 188 e também pela internet no site www.cvv.org.br. Então, gente, vejam, a gente acabou de ver essa reportagem que reforça tudo que ao longo dessa aula, Everton e eu estamos trazendo para vocês, dessa importância que se tem de falar de saúde mental, de saúde emocional, certo? Como eu disse, uma rede de apoio, uma rede de afetos é muito importante. Só que, quando a pessoa tem um problema que é um pouco mais sério, então tem que se procurar esse cuidado adequado. E esse cuidado adequado se dá com profissionais da saúde, que são habilitados para isso. Tem trabalhos específicos, como o do CVV, que é o Centro de Valorização à Vida, em que mostrou na reportagem, basta você ligar gratuitamente, o número é esse 188, e alguém vai lhe atender com total confidencialidade, certo? Eu fui voluntária lá por 3 anos, sei que é um trabalho assim super sério e que a gente deve cada vez mais procurar a ajuda necessária diante do que a gente precisa, tá? E vamos cada vez mais com diálogo, com afeto, com carinho, com essa compaixão consigo próprio, com nossas relações, nos fortalecer, certo? Então, deixo para vocês essa sugestão de atividade. Qual é a importância de temas como esse, que a gente trouxe hoje, serem abordados claramente? Deixar de ser esse tabu, deixar de jogar para debaixo do tapete, que importância que isso tem? Debatam entre vocês, conversem entre vocês, continuem falando. Vamos falar, sim, de saúde mental, de saúde emocional, de cuidados, porque nós somos humanos, não somos máquinas, e é bem importante que a gente cuide dos nossos sentimentos e das pessoas que nos rodeiam, tá? Abraço, gente, até a nossa próxima aula.